Olá! Hoje nós vamos fazer um sanduíche de queijo quente, que é um sucesso lá em casa e que eu faço em poucos segundinhos antes de mandar na lancheira. Eu vou mostrar aqui para vocês, parece ser simples e é simples porque eu faço em instantes, em segundos esse sanduíche, mas nós vamos trazer aqui hoje alguns elementos para ajudar vocês a fazerem boas escolhas na hora de montar esse sanduíche, na hora de comprar os ingredientes para fazer esse sanduíche. É um sanduíche de queijo quente, só pão e queijo, mas nós vamos fazer com boas escolhas para vocês mandarem o melhor para as crianças para a escola. Então vamos lá? Vamos começar pelo pão. Aqui eu tenho um pão sem glúten, com fibras, e a minha dica é um pão mais caseiro possível que vocês encontrarem. Tentar evitar ao máximo aqueles pães de mercado empacotados, cheio de nome estranho nos ingredientes. É aquela questão de saber ler os rótulos. Então, tentar evitar esses pães de mercado, cheio de aditivos químicos. Quanto mais caseirinho, melhor. Se for sem glúten, que seja com fibra, com grãozinhos. Se for de trigo, que sejam de fermentação natural, tentar evitar os de farinha branca, só de farinha branca, porque eles não vão agregar em nada na saúde dos nossos pequenos e não é isso que a gente precisa, né? A gente quer um pão que agregue na saúde, que seja um pão equilibrado para o lanche, então que seja um 100% integral, né? Que vai conter mais fibra e ele não passa pelo refinamento que a farinha branca passa, o trigo 100% integral, né? Ou os de fermentação natural. Então tenta fazer uma boa escolha de pão aí para ser um lanche rico de verdade. Por isso, eu disponibilizei para vocês um pão exclusivo do meu curso, do meu primeiro curso, Lancheira Saudável. É um pão facílimo, sem glúten, de liquidificador, fica pronto em instantes, ele fica surreal de bom. Eu disponibilizei a receita para vocês, super fácil. E depois que vocês têm essa base desse pão, vocês podem ir incrementando grãos, sementes nele, fica fantástico. Então vocês já têm até a receitinha do pão para fazer caseiro com a criançada em casa. Bom, o pão ideal vocês já sabem qual escolher. Então que seja um pão de boa qualidade. Passando para o nosso queijo. O queijo, os queijos brancos são os mais saudáveis. Então tentar escolher queijos menos processados. O que seriam esses menos processados, né? Seriam os queijos brancos. Tentar escolher uma ricota, um queijo cottage, uma mussarela de búfala, que vai ter até menos lactose. Então tentar escolher esses queijos, queijo Minas, mussarela. Então tentar escolher uns queijinhos assim para evitar os processados, ultraprocessados. Tá ok? O que nós vamos passar nesse pão? Eu trouxe aqui a manteiga ghee, que é o ouro das manteigas aí, né? Evitar não, cortar da casa de vocês a margarina. Então, se você costuma utilizar a margarina, não utilize mais, compre uma manteiga, então, de boa qualidade e, se possível, uma manteiga ghee de boa qualidade. Além da manteiga ghee, para passar no pão, deixar ele ainda mais rico, o sanduíche, é um pesto de manjericão. Até eu tenho um e-book disponível no meu Instagram, lá no meu link, que tem pesto de manjericão, tem hummus, um monte de pastinha de frango, pastinha de atum, que vão enriquecer esse pão, né? Bom, mas eu tenho como sugestão hoje aqui um pesto de manjericão ou um hummus, além da manteiga, né? Se vocês não quiserem usar exatamente a manteiga, que vai deixar ainda mais rico esse sanduíche. O pesto vai trazer cheio de antioxidante, vitamina C, o hummus também, que é a pastinha de grão de bico, então vai deixar ainda mais rico e saboroso. O pesto de manjericão fica lindo, deixa o sanduíche verde dentro, depois quando a gente coloca para assar, e o Joaquim, meu pitoco, chama de sanduíche do Hulk. Então dá mais essa atratividade ao sanduíche, deixa ele verdinho e remete a um personagem que deixa nosso sanduíche ainda mais atrativo, né? Que uma das características do método CAPS é que seja criativa a lancheira, né? Então já vai ser criativa a gente tentando fazer essas modificações no sanduíche e ainda vai trazer mais propriedades para esse sanduíche. Além disso, eu costumo colocar orégano, que traz um sabor diferente. Eu amo orégano, para mim é memória afetiva de infância. Mas quem não quiser, é super opcional, né? Outra coisa legal que vocês podem estar agregando nesse sanduíche para as crianças que gostam,
Ou até as que não gostam, a gente pode dar uma escondidinha aqui no sanduíche, deixando ele ainda mais rico, é cenourinha ralada. Então, acrescentar a cenourinha ralada aqui, colocar o queijo, tudo e levar na sanduicheira. Ela vai ficar escondidinha e ainda vai trazer uma riqueza muito especial nesse sanduíche. E outra questão importante são os embutidos, que a gente deve evitar ao máximo. Eu sei que um misto quente é sempre mais atrativo, né? A gente tem essa memória afetiva de infância que se utilizavam muitos os embutidos, mas a gente tentar evitar ao máximo. Os embutidos como presunto, salames, mortadela e afins, eles costumam conter muita química, como corantes, conservantes, nitrito, nitrato e glutamato monossódico, que são nomes ligados a câncer. Isso já tem estudos muito definidos sobre a ligação do câncer a esses embutidos. Então, tentar evitar ao máximo os embutidos. Por isso que eu trouxe esse sanduíche de queijo quente, para a gente mandar uma coisa bacana para a lancheira. Sanduíche quentinho e atrativo. Bom, e como manter o sanduíche quentinho, né? No final, eu vou mostrar para vocês como a gente vai embrulhar esse sanduíche de forma saudável também. Vamos começar a montar o nosso sanduíche? Pela manteiga ghee. E não esquecendo que vocês têm a opção de fazer uma pastinha de frango em casa, uma pastinha de atum, um pesto de manjericão, um hummus, que é a pastinha de grão de bico. Nesse meu e-book, que é o Salad Book, que eu tenho disponível no meu perfil, tem diversas pastinhas saudáveis que vocês podem estar utilizando, ok? Aqui é muito simples, eu passo a manteiga ghee, ou o que vocês preferirem, né? O queijo saudável e menos processado de sua preferência, bem queijudo aqui hoje, um orégano, para dar aquele tchan. E nós vamos fechar esse sanduíche. E aqui, eu gosto de colocar uma manteiguinha aqui por cima, que ele vai trazer um douradinho para esse sanduíche. Então, eu tô mostrando um sanduíche básico, simples, que essa é a ideia, para vocês executarem com facilidade aí na casa de vocês. E vocês depois vão incrementando do jeito que vocês preferirem, colocar um tomatinho cereja picadinho, uma cenourinha ralada, trocar as pastinhas, trocar o tipo de queijo, vai trazendo essas mudanças até para o paladar não ficar viciado somente nesse. Mas este básico aqui já faz um sucesso surreal e vocês vão ver como faz diferença. Então, utilizando bons ingredientes, um bom pão, um bom queijo e saber fazer essas variações e deixar ainda o sanduíche mais rico aí, fechou. Um sanduíche prático, completando todas as nossas letras do CAPS, que é o CCAPS, que é completa, uma lancheira completa, criativa, apetitosa, prática e saudável. Bom, aqui nós temos o carboidrato do pão, a proteína do queijo. Nós temos aqui, neste sanduíche, carboidrato e proteína. O que faltaria? Nossas vitaminas e minerais, que seria uma fruta, uns palitinhos de cenoura, um pepino picadinho, ou as frutas variadas de sua preferência. Vocês vão ter bastante opções na nossa tabela. Monte a sua lancheira lá com bastante opções e variedades das vitaminas e minerais que vocês podem mandar junto com o nosso sanduíche, para ter aí uma lancheira completíssima de verdade. Eu vou colocar esse sanduíche nessa sanduicheira aqui. E em casa, vou colocar no fogo. Em casa você pode estar fazendo ele na frigideira. É só ir dando uma amassadinha com uma colher em cima, na air fry, na sanduicheira, no grill. Então você não tem desculpa de não fazer esse sanduichinho com facilidade e rapidez. Aqui só colocar no fogo e temos o sanduíche ideal. Vou colocar ele no fogo e já voltamos aqui. Agora nós vamos aprender a embrulhar o nosso sanduíche quente de forma saudável e também para tentar manter um pouco a temperatura dele, né? E se não mantiver a temperatura, ele vai estar morninho, também vai estar, ó, uma delícia. Até frio esse sanduíche é bom. Mas vamos lá, eu vou ensinar vocês a embrulhar da melhor forma, da forma mais saudável também, para a gente mandar esse sanduíche delicioso nas lancheirinhas. Se vocês estão vendo aqui 2 camadas, né? Ó, papel manteiga e papel alumínio. Nunca podemos deixar nada quente e nem levar ao forno o papel alumínio.
Nós sabemos que o alumínio, quando entra no nosso organismo, ele tem um potencial cancerígeno absurdo. Então, evitar o alumínio na nossa alimentação. Essa bagagem do alumínio eu trouxe muito da minha formação Natural Chef, que traz como a gente evitar ao máximo as toxicidades do ambiente para o nosso organismo. E essa é uma delas, o alumínio. O alumínio das panelas, o alumínio deste alumínio que a gente utiliza muito na cozinha, que é super perigoso. Então, nunca em contato com o alimento, muito menos aquecido. Por isso, eu trouxe o papel manteiga primeiro, para a gente embrulhar esse sanduíche, e depois o nosso papel alumínio. Então, aqui, eu já cortei o sanduíche e nós vamos embrulhá-lo. Às vezes, na lancheira do Joaquim, eu nem embrulho. Eu faço um forrinho só com papel manteiga e coloco o sanduíche e vedo, porque a lancheirinha do Joaquim é aço inox e mantém super bem a temperatura. Mas aqui também fica uma graça, bem embrulhadinho, né? Então, sempre esperar dar uma mornada, quase frio, pra gente embrulhar esse lanche, né? E aqui, a gente faz um pacotinho de presente com o nosso sanduíche. Daria para mandar só assim também, sem problema nenhum. Agora vem o alumínio para manter a temperatura sem passar toxicidades do nosso sanduíche. Tá aí. Olha que coisa mais linda para nossa lancheirinha, saudável, completa, criativa, prática e riquíssima para os nossos pequenos. Espero que vocês tenham gostado do nosso queijo quente e usufruam dessa receita que fica demais. E aproveitem para fazer o meu pãozinho sem glúten em casa. Congelem ele para ter sempre à disposição, que vai facilitar muito e vocês vão ter aí sempre uns lanchinhos saudáveis e práticos na casa de vocês.